Olá pessoal, tudo bem? Professora Júnia Andrade. Nossa segunda fase da LMG, né, já está agendada aí para o dia 28 de maio, né? Tomara que aconteça certinho nessa data, porque a FUMARC às vezes desmarca por uma questão de precaução, tá certo? Sente que não vai dar conta de fazer esse exercício, é um processo muito grande, né? Não é um concurso pequeno, e aí pode acontecer de você ter essa data transferida, mas por enquanto é o que nós temos, tá? E aí, com a data agendada, não é, passa uma passa aquele desespero na cabeça do aluno, como que eu vou dar conta daquele volume bibliográfico que eu tenho? Por quê? Se vocês olharem, vocês estão vendo aqui o edital, não é? Tá aberto aqui na tabela de provas. Se vocês olharem exatamente o volume, analisarem o volume, vocês vão ver que tem áreas, por exemplo, que tem um volume enorme, não só um volume enorme de bibliografia, mas também uma variedade bibliográfica muito grande, tá certo? Ou seja, de assuntos que pegam diferentes áreas. Por exemplo, você pega, eu vou pegar aqui, por exemplo, o pessoal do assistente social, tá? Assistente social, ela tem vários assuntos que envolvem assistência social. Mas tem uma área que predomina, tá certo? Que é a área assistencial no trabalho, principalmente. Então você tem muita literatura, inclusive abre dessa forma. Mas em compensação, você olha, por exemplo, o consultor, né, legislativo da área 1, que é desenvolvimento econômico e regional, por exemplo, e outros consultores também de forma assimilada, o que você tem? Você tem não só um volume muito extenso de bibliografia, uma variedade de gênero, que vai de lei, artigo, monografia, dissertação de mestrado, tese de doutorado em várias áreas aqui, livros acadêmicos, livros mais populares. Então, quer dizer, além de ter todo um assunto que varia pelo seu conteúdo, tem um volume muito grande de assuntos para estudar e tal, e aí vem aquele desespero, como que eu vou dar conta da leitura? Bom, primeira coisa, eu vou explicar o que eu falei para os alunos, meus alunos no turma de geração concursos, tá? Vou fazer aqui, esse vídeo vai ser um pouco mais geral, vou explicar como que se pensa a bibliografia. Depois a gente vai ter vídeos específicos aqui no canal, tá bom? Portanto, se você não é inscrito, aqui a gente vai ter vídeo específico depois por cargo, tá? Eu não consigo comentar todos, mas eu vou comentar os que eu tenho no turma de redação lá, tem 21 áreas, então certamente vai pegar o seu, e se não pegar o seu, você vai conseguir pelo menos puxar algum que seria parecido, ou que tem conteúdos parecidos. Então, primeiro cuidado, nunca estude a bibliografia, não é? Se você está aí na reta final do seu estudo, pela ordem que a banca deu. Não funciona dessa forma. Você tem que ter cabeça de legislativo e não cabeça de executivo. Né? O servidor do executivo ele executa. O servidor do legislativo ele faz duas pontas. Ele precisa conceber, pensar a estrutura, porque ele vai lidar com lei, ou seja, com o nascedor, a origem, tá certo, do fenômeno institucional que é a lei, e com a fiscalização, com a aplicação. Essa é a cabeça do legislativo. E quem quer ser servidor do legislativo tem que se ver dentro desse modelo. Então tem que pegar a bibliografia, pessoal, por exemplo, seccionar primeiro essa bibliografia por área. Então, por exemplo, se eu pego o próprio desenvolvimento econômico regional, que eu toquei, tá? Mas vai pensando o seu lado também aí, porque são muitos cargos. E esse vídeo aqui, primeiro vídeo, não é por cargo específico. Depois você vai achar aqui no meu canal um vídeo por cargo específico. Primeira questão que você faz, se eu pegar o desenvolvimento econômico regional, tudo que tem a ver com o desenvolvimento econômico tá lá na bibliografia dos meninos. Eles têm a questão urbanística, tem a questão agroindustrial, a questão agropecuária, tem a questão mineral, tá certo? Tem a questão dos transportes, então é muita coisa. Como é que organiza? Organize primeiro por área, para você trabalhar a sua bibliografia por área. Primeira questão é essa. Quando você começar a leitura de uma área, por exemplo, o cara que está trabalhando com a questão do desenvolvimento econômico regional, ele pegou lá a área de desenvolvimento urbano, né, a questão urbanística. Na hora que você separou, selecionou por grupos de assuntos, né, ou seja, campos semânticos diferentes, o que você vai agora fazer? Você vai criar uma estrutura vertical, começar sempre da norma nacional, ou a norma mais abrangente, ou a teoria mais abrangente, se for livro, não é? Este livro aqui trata de projetos, então eu pego esse aqui que é mais geralzão e depois eu vou até os específicos. Quando você começa a ler por essa ordem, por exemplo, começou pela Constituição Federal, o que você vai notar?
vai notar que as coisas começam a se repetir nas leis infraconstitucionais. E que na Constituição do Estado aquilo se repete. E assim também vai acontecendo com os livros. Você pega, por exemplo, a parte do bibliotecário, né, que trabalha com informação, principalmente ciência da informação. E ali ele tem lá, por exemplo, uma questão da informação. Daqui a pouco vem informação e democracia e parlamento. Então ele vai estruturando dessa forma. Daqui a pouco ele começa a ver muita repetição. E mesmo que ele veja pontos de vista diferentes, ele vai notando pequenas divergências, são muito pequenininhas. Então, de certo modo, você passa a ter um instrumento base, que é o mais importante para a prova discursiva. Você não vai dominar tudo que está na prova discursiva, mas você precisa ter a base. Por quê? Porque na hora que você não souber, o cara pergunta, de acordo com a visão do fulano, como se dá o processo, né, de concessão de informação, certo? Para um consulente. Aí você, peraí, eu sei a ciência da informação, eu sei que princípios que a regem, mas eu não lembro o que esse autor falava especificamente. Mas você então consegue, daqueles 8 passos que a banca está te cobrando, que é uma decoreba, você consegue pelo menos um bom volume ou volume de expressões semânticas parecidas. E que aí alguma coisa você vai tirar naquela questão. Então por isso que eu falo, estudar de forma hierarquizada é um bom começo, tá? A outra questão que é importante, né, sempre entender, quando você pode hierarquizar pela origem, começando daquilo que é nacional, é mais amplo até o que é restrito, ou hierarquizar pela competência, tá, gente? Por isso que eu falo, legislativo é o nascedouro de tudo. Quando se faz uma lei, se pensa muito no objeto da lei e na competência, quem vai tocar aquele objeto, tá certo? Ou que vai explorar, ou vai legislar sobre aquilo, vai fiscalizar, tá certo? Qualquer coisa assim, vai financiar. Então, a lei é feita dessa forma. O que você vai fazer? Pensar a competência. Se eu sou consultor administrativo, o que tem muito a ver com a minha área? A minha área tem muita coisa de gestão. Então, comece a organizar também teu estudo por essa área, tentando entender o teu papel ali dentro, tá? Gestão em quê? Olha, aqui tá a parte orçamentária, aqui tá a parte... Vai segmentando e pegando, principalmente aquilo que tem a ver com a competência. Tá lendo? Falou em gestão? Peraí, consultor administrativo tem que saber isso muito bem. Entendeu? Então assim funciona. É um analista. Um analista, por exemplo, analista de projetos educacionais, né? O analista ele vai o quê? Analisar projetos, ele vai avaliar projetos. Então tudo que tem a ver com avaliação, né? Chama muita atenção dele naquele momento. São projetos educacionais. Para onde são esses projetos educacionais? É para uma escola comum? Peraí, não, escola do legislativo. Então tudo que tem a ver com educação legislativa, educação em democracia, educação em cidadania, para você chama muita atenção. Então você tem que entender esse papel, porque você tem que se ver dentro desse papel. Não adianta você ser um consultor legislativo se você não consegue enxergar a Constituição primeiro, tá? Você ser um consultor de área, qualquer área. Você não consegue enxergar a Constituição primeiro, não faz sentido, tá bom? Outro aspecto que você precisa desmistificar é o tipo de questão, como eu falei para vocês, que a banca vai te cobrar. Então eu vou pegar aqui o consultor do processo legislativo, que é o mesmo caso do revisor. Né? Muita gente não entende o que vai vir na sua prova. A pessoa acha que são 4 gêneros textuais completamente diferentes. Alto lá. Veja que aqui tem um E, aqui tem uma vírgula e aqui tem um E. Então isso aqui é um conjunto, isso aqui, outro conjunto. Redação e interpretação. Gente, interpretação não é só de texto literário. É claro que você tem que saber tudo que envolve um texto literário, mas a banca trabalha muito com texto informativo, então você às vezes tem que interpretar o fenômeno que ela quer que você veja naquele texto informativo e você vai redigir sobre isso. Isso é redação. Ela vai te pedir sua opinião. Por exemplo, nós estamos aí daqui a pouco discutindo uma reforma da administração pública, vamos supor, tá? Vamos supor, pegar uma coisa assim mais palatável. E aí, nessa reforma da administração pública, prevê uma prova, como no projeto 32/2020, prevê uma prova de a pessoa fazer depois que ela já estaria ali 2 anos dentro do serviço público. E aí a banca traz exatamente aquele artigo, ela te pede sua opinião. Então você interpreta aquilo e opina sobre isso. Opinar é redigir, dissertação argumentativa. Júlia não tem uma bibliografia. Platão e Fiorin te ajudam nessa hora, que foram lá da primeira fase do concurso público, não é? Então eles ajudam ali a fechar um pouco esse entendimento, que vai trazer a característica de um texto argumentativo, a característica da opinião, que é o presente atemporal, não é a tese apontada de cara ali como objeto do seu discurso, tá?
Síntese e adaptação. Professora, síntese é resumo, gente. E resumo, como é que os caras examinam o resumo? Pelo encurtamento, primeiro enquadramento no volume de palavras. 5 a 10 palavras ali são cerca de 5, 6 linhas, tá? Basicamente. Assim, médio, o espaço de comportar essas expressões. Síntese é a mesma coisa que resumo. Quando você resume, você já está adaptando o texto. Então, adaptação, não existe um gênero chamado adaptação. Adaptação é qualquer mudança que você faça no texto e que vai gerar outro texto. Seja para você corrigir, às vezes tem lá um texto que está numa linguagem mais coloquial, mais popular. A banca quer que você redija de forma mais formal. É uma adaptação, tá certo? O texto tem erros gramaticais. A banca quer que você redija corrigindo aqueles erros. Ok, você vai adaptar. A banca escreve um texto enorme que é uma nota informativa sobre aquilo, uma nota mais curtinha para poder informar alguma coisa que está dentro daquele texto. É uma adaptação, você vai tirar aquilo ali e transformar numa nota de esclarecimento. Então, isso que nós chamamos de adaptação, tá? É claro que você tem que, lá no nosso curso, no Turma de Redação Concurso, a gente vai trabalhar uma série de elementos de adaptação, agora na reta final, para o aluno entender que não é nada demais, não tem nenhum bicho de 7 cabeças nisso. Tranquilo? Então, gente, as primeiras dicas foram estas, né? Normalize as questões de prova a partir de elementos principiológicos, a partir da forma como você organiza a bibliografia, que isso vai ser muito importante para você enfrentar esse momento, tá? Do seu concurso público. Vai fazer muita diferença a forma como você enxerga esse processo. E se você não criar uma correspondência, o que é correspondência? Você se enxergar naquele cargo não faz sentido. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, querendo uma coisa muito mastigada. Eu queria alguém que resumisse sobre a bibliografia. Para com isso. Você só está depondo contra você, a favor de quem, na verdade, domina esses assuntos e vai, te orientar para facilitar a sua vida. Então você precisa se enxergar dentro desse processo. O que adianta você se tornar um consultor, por exemplo, da área de administração pública, se você não entende a própria Constituição, organização, se você não organizou isso antes? Não vai resolver, você vai ser barrado no concurso. Você vai achar um conforto antes, por alguém que mastigou aquilo para você, mas você precisa ter noções de enfrentamento, você precisa olhar para a questão e interpretar a questão. Você não vai ter resposta para tudo, mas você precisa ter saída. Isso que é importante, tá? Guarda essa dica que eu falei, tá bom? Gostou? Deixe sua pergunta, porque eu vou ter um vídeo só esclarecendo dúvidas, que também é mais geral, e depois vem os vídeos por área, tá bom, pessoal? Boa sorte para todos vocês, e no Turma de Redação a gente segue aprofundando nossos estudos agora, de reta final, comentando as questões, estruturando para você enfrentar bem a tua discursiva.